Olá! No nosso estudo do Livro dos Médiuns, obra de Kardec, estamos agora no capítulo 4, que trata sobre os sistemas em relação à comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os encarnados. No item 46 deste capítulo, Kardec coloca a respeito do sistema pessimista diabólico demoníaco, E depois ele, através de um parágrafo deste item 46, ele vai fazer um questionamento, e aí nós veremos, como sempre, através da obra de Emmanuel, o Seara dos Médiuns, a respeito desta item e parágrafo 7º, o esclarecimento um pouco mais atualizado sobre esta questão dos sistemas, Kardec diz o seguinte aqui: sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Aqui entramos em outra ordem de ideias, já não é aquela que duvida da comunicabilidade. Estando constatada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber qual era a natureza desta inteligência. O meio mais simples era, sem dúvida, o de perguntar-lhes, mas certas pessoas não encontravam nisso uma garantia suficiente e não quiseram ver em todas as manifestações senão uma obra diabólica. Segundo eles, só o diabo ou os demônios podem se comunicar. Embora esse sistema encontre pouco eco hoje, não deixa de gozar por momentos de algum crédito pelo caráter daqueles que procuram fazê-lo prevalecer. Na realidade, na época de Kardec, segundo ele, deixa de prevalecer a ideia, mas hoje, com a revivência da doutrina protestante, onde os novos segmentos dos protestantes, os evangélicos, essa tônica voltou novamente à tona. Então, hoje, eles também dizem que quem se comunica com os espíritos está se comunicando com o diabo, com os demônios. Ainda essa ideia está prevalecendo, infelizmente. Pois bem, aí Kardec continua. Faremos notar, todavia, que os partidários deste sistema demoníaco não devem ser colocados entre os adversários do espiritismo. Bem ao contrário, que os seres que se comunicam, seja o demônio ou anjo, são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é sempre admitir a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse mundo. Kardec se utiliza dessa crença para dizer, bom, então há a possibilidade da comunicação com o invisível, ainda que seja uma parte, segundo ele, E depois ele faz uma série de arrazoados, E, por exemplo, são diversos parágrafos desse item 46, onde o primeiro ele pergunta: há bons e maus espíritos? Deus é mais poderoso que os maus espíritos ou os demônios, se quereis chamá-los assim, Então, Kardec vai colocar uma série de argumentações em questões, em perguntas, para que façamos por nós as nossas reflexões e tiramos daí as nossas ideias. No entanto, a mensagem que Emmanuel vai nos trazer no livro Seara dos Médiuns se prende exatamente ao parágrafo 7º, onde a pergunta de Kardec para as nossas reflexões é a seguinte: se os espíritos se comunicam é porque Deus o permite, considerando que Deus está acima de todos os tipos de espíritos, bons e maus. Vendo as boas e más comunicações, não é mais lógico pensar que Deus permite umas para nos experimentarem e outras para nos aconselhar o bem? Ou seja, até as questões que são más servem para nos experimentar a nossa verdadeira fé, a nossa verdadeira firmeza dentro do Evangelho de nosso Mestre Jesus. E aí, a esta questão, 46, parágrafo 7º, Emmanuel intitula essa mensagem Na Glória do Cristo. E diz o seguinte para nossas reflexões igualmente:
Se entre as vidas magnificentes da terra uma existe na qual a mediunidade comparece com todas as características, essa foi a vida gloriosa do Cristo. Surge o evangelho do contato entre dois mundos. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para outro e vê um mensageiro espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. O mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração lirial, notificando-lhe a maternidade sublime. Nasce então Jesus sob luzes e vozes dos espíritos superiores. Usando o magnetismo divino que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma a água em vinho nas bodas do Caná. Intervém nos fenômenos obsessivos de variadas espécies, nas quais as entidades inferiores provocavam desajustes diversos, seja na alienação mental do obsidiado de Gadara ou na exaltação febril da sogra de Pedro. Levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos de todas as procedências. Apazigua elementos desordenados da natureza e multiplica alimentos para necessidades do povo. Sonda os ideais mais íntimos da filha de Magdala quando lê na samaritana os pensamentos ocultos. Conversa ele mesmo com desencarnados ilustres no cimo do Tabor ante os discípulos espantados. Avisa Pedro que espíritos infelizes procurarão induzi-lo à queda moral e faz sentir a Judas que não desconhece a trama de sombras de que o apóstolo desditoso está sendo vítima. Ora no horto antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos. E depois da morte, volta a confabular com os amigos, fornecendo-lhes instruções quanto ao destino da Boa Nova. Reaparece plenamente materializado diante dos aprendizes no caminho de Emaús e mais tarde, em espírito, procura Saulo de Tarso nas vizinhanças de Damasco para confiar-lhe a elevada missão entre os homens. E por que o jovem perseguidor do evangelho nascente se mostre traumatizado ante o encontro imprevisto, busca ele próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de assombro. É inútil, assim, que cristãos distintos nesse ou naquele setor da fé se reúnam para confundir respeitosamente a mediunidade em nome da metapsíquica ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e de negação. Porque ninguém consegue empanar os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que diante de todas as religiões da terra permanece por sol indescontível a brilhar para sempre. E assim Emmanuel, com um brilhantismo de sempre, coloca uma pedra sobre a questão que as comunicações espirituais são só advindas de espíritos demoníacos, né? Ou do próprio diabo, entidade que de fato não existe, mas que são espíritos, ainda ignorantes das leis divinas de amor, e se dispõem a fazer injustiças pelas próprias mãos, prejudicarem uns aos outros no plano dos espíritos e aos irmãos aqui encarnados. Queira Deus que todos nós, conscientes de nossa espiritualidade imortal, possamos superar esta ignorância a respeito da própria mediunidade e dos ensinos divinos de nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus e muito obrigado.